Olá, você que acompanha o programa Ponta Esquerda pelo canal 6 da NET, pela internet na página www.tvcomunitaria.rio ou pelo aplicativo da TV que você baixa no seu celular. Hoje nós estamos gravando em caráter excepcional de casa. Eu estou na minha casa, Guilhom está na casa dele, Bernat está na casa dele e o Sérgio também está na casa dele, gravando a edição desta semana, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, aonde nós temos que preservar a saúde e não circular. Mas não poderíamos deixar de levar ao ar a edição desta semana, mesmo porque o mesmo tema, a pandemia, ela efetivamente impactou toda a agenda de competições nacionais e internacionais. E, óbvio, temos o que falar. Estamos aqui para enfiar o dedo na ferida, como sempre fazemos. E agora está aqui comigo Marcelo Guilhom, flamenguista, que vocês já sabem, Bernat, tricolor, e daqui a pouco Sérgio Frias, do Casaca, vai entrar também no ar. Pela ordem, como é que se fala? Pela ordem alfabética, começa o Bernat dando as suas considerações sobre o impacto da pandemia no esporte nacional e internacional. Manda aí, Bernat. Olá, pessoal. Boa noite aí a todos e todas. Estamos aí nesse formato diferente, né? Em virtude aí desses acontecimentos, e cada um aí no seu ninho, né, procurando seguir as recomendações aí da OMS, do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde. E claro que isso muda tudo, né? A gente estava observando aí o mundo do futebol já estava andando, né? Já estava começando o ano, né? Já estava quase, na verdade, chegando quase no meio do ano já, né? Essa questão aí do coronavírus, da pandemia, acabou modificando, né, todos os calendários, todas as expectativas desse ano esportivo. A gente ainda tem, por exemplo, esse ano, pra você ter uma ideia, até... Madureira, quer falar aí? Chegou... Não, rapidinho, só para informar vocês que estão nos assistindo, que o Sérgio Frias, do Casaca, acaba também de se conectar, então estamos com a equipe completa. Né? Seja bem-vindo, Sérgio Frias, neste novo formato, em função aí da pandemia. O Bernat já estava dando as suas considerações, vai concluir. Já, seguindo a ordem alfabética, fala Marcelo Guilhom, depois fala você, Sérgio. Seja bem-vindo. Vai lá, Bernat. Então, assim, o que eu queria dizer é que eu acho que esse momento é um momento que traz para a gente várias reflexões, né? O esporte é uma atividade coletiva, é uma atividade social, é uma atividade que reúne também um volume imenso de recursos, né? Eu vi até um desses memes, né, de uma bióloga falando assim: vocês pagam 1 milhão e não sei quantos mil euros para um jogador de futebol, mas para um biólogo, para um pesquisador, se paga pouquíssimo, né? Só para ver qual o tamanho da economia do futebol, que também vai ser afetada em toda essa pandemia, né? E, mais precisamente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é um pouco ver como esse impacto acontece. Eu já estava acabando de falar que, né, as competições também dão... o avanço das competições, elas também dão alívio no caixa de alguns clubes. Por exemplo, o meu clube Fluminense tem aí fases de Copa do Brasil a jogar, e cada fase... Está dando um pinote aí no som do Bernat. Enquanto o Bernat não volta aí... Bom, primeiramente, boa tarde aqui ao nosso Madureira, Guilhom, Bernat. Satisfação aí de ver o Bernat, torcedor tricolor, pelo que eu já percebi aqui pela indumentária. O Aquino também conosco. E, de fato, um novo modelo, uma nova fase que está sendo vivida por todos nós,
inédita para todos nós não vivemos Segunda Guerra Mundial, não sabemos o que é você ter uma situação que muito comece a se expandir em termos de dificuldades para todos. Nós esperamos que seja algo que dure, de fato, um período de quarentena, 3 meses, e que as coisas se restabeleçam. Mas, de fato, devemos tomar todos os cuidados e debater isso exatamente como o Bernardo estava debatendo. Existe muita coisa dentro do meio do futebol que é fora do esquadro normal da vida do cidadão comum. O recebimento de um atleta, os ganhos que se tem com relação aos esportes. É claro que o marketing é importante, é claro que tudo isso tem uma importância, mas se você observar aquilo que os clubes hoje sofrem com relação a dívidas, débitos, etc., isso também está muito relacionado ao fato de que os custos são muito maiores. O mundo inteiro tem o custo do futebol muito grande. E a verdade é que os grandes clubes do Brasil e do mundo estão endividados. Endividados junto a corporações, endividados junto à Receita, endividados junto a determinados grupos e fundos que bancam o futebol com toda a espécie de dinheiro que chega nele. Então, toda e qualquer discussão no sentido de entender que o futebol tem a sua importância, é a nossa paixão, mas que se tornou algo muito caro para os clubes, elitizado para o torcedor e sem grande justificativa para isso, quanto de tantas outras áreas poderia ser investido se o futebol simplesmente fosse mais barato, mais responsável e o dinheiro que nele chegasse fosse um dinheiro todo ele limpo. Fica a reflexão. Chamar atenção para esse aspecto que o Bernardo também levantou, que é a questão, cada fase que um clube avança, entra um dinheiro novo na conta do clube. Essa situação, infelizmente, é a situação que a maioria dos clubes estão vivendo, e aí, por esta necessidade, eles aventam a possibilidade de não suspensão das competições. No caso do Vasco, eu abro um parêntese, né? Eu, como vascaíno, digo, não sei se o Vasco passaria para a próxima fase da Copa do Brasil, porque na questão do campeonato estadual, depois da derrota para o Fluminense, o Vasco está praticamente fora, então não tem mais nada a lucrar no campeonato estadual. E na Copa do Brasil, perdeu em casa para o Goiás, muito difícil reverter essa situação jogando na casa do adversário, mesmo que fosse em estádio vazio, né, sem torcida, pelo futebol que está apresentando, muito difícil de reverter a situação de Goiás. Né? Mas por isso que não entendo muito o posicionamento do presidente do Vasco de inicialmente não querer suspender a competição. Fernando, conclua seu raciocínio, que a sua internet caiu, mas já voltou. Bom, como eu estava falando, eu acho que essa questão das premiações é uma questão importante para o caixa dos clubes, né? Eu acho que parece que tem, eu não sei se por jogos tem algum tipo de premiação quando começa o brasileiro, não sei se isso acontece, eu não me lembro. Acho que o Guilhom até acompanha isso mais. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que é importante é quando a gente fala na relação do futebol, na relação do esporte com a sociedade, né? Claro, o futebol é um fenômeno de massa, a gente estaria reunindo, se os jogos não fossem paralisados, a gente estaria reunindo muitas pessoas, depois, mesmo que você diga que os jogos não vão ter público, vamos lá, cada estádio daquele ali, para funcionar, você tem o quê? 100 funcionários? Juntar 100 pessoas no momento em que você não pode aglomerar pessoas juntar, estou falando os serviços gerais do estádio, né? Segurança, mesmo que você não tenha público, você tem que ter ao redor, você tem que ter gandula, você tem que ter jornalista, você tem que ter... E os clubes, né? Cada clube aí deve ter uns 30, 40 por partida. Então, está juntando gente.
mas você pode espaçar, mas você está juntando gente, né? Então, eu acho que isso traz uma reflexão muito grande, né? Eu acho que essa reflexão para o nosso aí, do Casaco estava falando, sobre como o futebol ficou muito caro, como o esporte ficou caro, como por exemplo, você fala pesquisas, você está falando aí, hoje você tem o Guedes falando dos recursos que vão ser liberados para a crise brasileira, né? Enfim, depois de tanto tempo, depois dessa teimosia, da austeridade. E aí você pega os valores do futebol que rolam no futebol nacional e internacional, né, no futebol sul-americano, você se espanta que são recursos que a pesquisa científica não tem, né? Apesar de que o futebol, de que o esporte tem uma parte de pesquisa científica, mas, enfim, a gente sabe que a maioria não fica nisso, né? Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que essa crise, ela está mostrando algumas coisas, né? Ela está mostrando que espaços coletivos, eles precisam ter função coletiva, eles não podem ter só uma função individual, econômica, pode até ter uma função econômica, mas tem que ter em prol do coletivo, né? Então, a gente está vendo aí o fortalecimento da noção de saúde coletiva, o fortalecimento da noção de um esporte mais solidário, de um esporte menos business, mais com comprometimento social, né? E não só aquelas coisas meio... Eu estava vendo um pouco, né? E isso aí é até um debate que eu queria fazer um dia num programa, até que ponto os clubes, como as bandeiras sociais, que é importante, porque eles têm uma ação, um engajamento, eu não quero chamar de militância, mas um engajamento real, ou isso só fica como marketing, né? Porque eu vi aí nos últimos tempos, o Bahia está fazendo um bom trabalho, mas aí como o Bahia faz um bom trabalho, o outro tenta fazer, mas não se engaja realmente naquilo, fica só numa coisa muito pontual. Enfim, era um pouco essa questão aí que eu queria levantar. A gente ainda não sabe nem se vai ter Olimpíadas, né? A maior festa do esporte ainda está, e a gente também não sabe se as questões financeiras estão pesando nisso, né? Porque a gente teve uma Olimpíada, a última foi aqui no Brasil, e a gente sabe o quanto de dinheiro move uma Olimpíada. O cara do COI está com dificuldade de desmarcar. Caramba, tá bom. Vamos aqui ao nosso pequeno intervalo, até para fazer um concertozinho técnico, e voltamos já para o segundo bloco do programa Ponto Esquerda. Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá joia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco. Voltando aqui no nosso pequeno intervalo para o segundo bloco do programa Ponto Esquerda, lembrando a você que, se você quiser acompanhar pela internet, nós temos Esquerda Ponta no Twitter e temos o canal no YouTube, Programa Ponto Esquerda. Você pode acompanhar também pela página da TV Comunitária, www.tvcomunitaria.rio, ou você pode baixar o aplicativo no seu celular da TV, que você vai também assistir a grade da TV. E lembrando que o programa vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 23 horas da noite. A gente bota lá, a gente grava na quinta e ele vai ao ar na sexta-feira. Bom, voltando aí no nosso segundo bloco, com relação aí ao impacto da pandemia no mundo esportivo, vamos aqui concentrar nesse bloco no Rio de Janeiro. Depois a gente discute Olimpíada, outros impactos e outras, porque a Copa América também foi suspensa para ano que vem. A Copa América não acontece mais esse ano, agora é só ano que vem. Mas, enfim, vamos tratar aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que é
o Rio de Janeiro é a antessala da crise nacional, né? Vamos falar a verdade, que aqui no Rio de Janeiro, o único clube que financeiramente está melhor, né? Não vou dizer que está igual aos grandes clubes do mundo, mas que está numa situação melhor, é o Clube de Regatas Flamengo, em função das arrecadações, dos títulos que conquistou, marketing, né? Tirando o Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e os times médios e pequenos estão numa situação difícil. E é essa situação difícil que levou o conjunto dos times pequenos, mais Flamengo e Vasco, a se posicionarem contra a suspensão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar mais, porque é óbvio que a situação do Flamengo é diferente da situação do Vasco, porque a situação do Vasco é diferente dos clubes pequenos. Então, o que pode estar de interesse aí rodando nos bastidores para que essas mentes que dirigem os clubes possam estar, ou pelo menos lá no momento da reunião, pensaram na hipótese de não suspender o Campeonato Carioca, uma vez que Vasco já está fora, Botafogo praticamente, nós temos aí apenas Flamengo e Fluminense, e parece que dois times novamente sendo protagonistas no segundo turno aqui do Carioca. Vou começar pelo Sérgio Frias, que pela lista é o último, agora de trás para frente. Manda bala, Sérgio. Bom, em que diz respeito à reunião ocorrida, para falar sobre a manutenção ou não do campeonato, em primeiro lugar, dizer que é absolutamente lamentável a postura do Vasco nesse episódio, porque o benefício do Flamengo não tem nada a ver com... Aliás, a preocupação do Flamengo não é uma preocupação da direção do Flamengo, não é uma preocupação com as pessoas, não é uma preocupação com quem esteja no espetáculo, é normalmente a preocupação com aquilo que pode fazer rodar a sua estrutura. E pessoas, muitas vezes, não são muito de interesse do Flamengo. Nesse caso específico, então, para mim ficou muito claro. Que você não poderia, em hipótese nenhuma, manter mais uma semana o campeonato estadual para que simplesmente se completassem os 2 jogos da Taça Rio e, com isso, não houvesse futuramente acúmulo de jogos ou coisa parecida. Se estava sendo feito isso em relação aos clubes pequenos, uma outra alternativa que tem buscado. É claro que os clubes pequenos têm jogadores que terminam os seus respectivos contratos e que o clube, evidentemente, ficaria sem time, sem equipe lá para frente. Mas é uma situação que não é específica do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Sul, é uma situação mundial. Situação mundial. Não é só o Brasil que está vivenciando isso. Então, alternativas vão ser criadas. Se existe lá a possibilidade de você, na própria federação, fazer as reuniões específicas para tratar de temas, e há caso omisso dentro do regulamento, evidentemente, caso omisso você resolve de forma a não prejudicar as equipes todas. Então, esse tipo de manifestação é absolutamente lamentável. Mais lamentável ainda a postura do Vasco. Porque o Vasco, a princípio, era a favor, sabendo o Vasco que tem 2 partidas também para serem jogadas, está praticamente fora da competição, e fez isso em benefício de quem? Em benefício do Flamengo? Em benefício dos clubes pequenos? Que seja em malefício dos seus próprios jogadores, porque o capitão do Vasco, o Rodrigo, semana passada mandou uma mensagem para o governador do estado e disse que poderia haver os jogos sem torcida porque os jogadores, eles que se virassem em campo ou algo assim, dito isso pelo Castan, e o Castan mandou na sua rede social dizendo o seguinte, que faltou, dando uma mensagem dizendo, no fundo, que faltou respeito com os atletas, com os profissionais de futebol que estavam no gramado, que evidentemente sofrem do mesmo risco daqueles torcedores que estão nas arquibancadas, da mesma maneira, porque ali há um aglomerado de jogadores. Então, essa manifestação do Vasco é mais lamentável ainda. Isso tem que ser amplamente divulgado e criticado, porque no final das contas não houve uma votação, houve a vitória do bom senso, que veio do Fluminense e do Botafogo, de que não era a hora para se disputar mais jogos, disputar mais o campeonato. O campeonato deveria ser paralisado até que se chegasse a uma possibilidade de resolução dessa questão, que é muito maior do que o Campeonato Carioca ou do que o final da Taça Rio.
Guilhom, você que estava aí até agora mudo, escutando agora suas considerações sobre sua visão sociológica, sobre a prevalecência do capital, do financeiro sobre a vida, pelo menos a tentativa, né? Lamentável que, como você bem falou, o Flamengo hoje vive uma situação confortável. Está em vias de assinar um patrocínio com a Amazon, de se tornar talvez com certeza o maior do Brasil, mas um dos grandes patrocínios. E o Flamengo não pensou em momento algum em vidas, pensou em dinheiro. As pessoas que pensam em dinheiro antes de pensar em vidas esquecem que não há economia sem pessoas vivas. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a França aboliu cobrança de contas de água, luz e gás durante esse tempo. Nos Estados Unidos, parece que algumas pessoas, eu vi alguns vídeos na internet, pessoas que moram lá, o governo vai ajudar algumas pessoas a pagarem suas contas. Então, é incompreensível essa postura do Flamengo, até porque você vai alegar, mas vai jogar de estádio vazio. Sim, ok. O cara que vai jogar no escanteio, você não vai ficar 1 metro do cara que você está marcando. Então, não marca ninguém 1 metro de distância. Numa falta, você não vai fazer uma barreira espaçada de 1 metro. Então, isso é uma maluquice, uma loucura, querer insistir com jogos com portões fechados a qualquer custo. A explicação para isso não tem outra, é ganância, é dinheiro, né? É colocar dinheiro acima de qualquer outra preocupação, quando o mundo inteiro está preocupado com essa pandemia. Então, lamentável, eu tenho dito aqui todo o programa que no Flamengo hoje só interessa dinheiro, está aí mais uma prova de que dinheiro é a única coisa que importa no Flamengo. E isso é absolutamente lamentável. Bernardo. Não, eu concordo com o Guilhom. O Guilhom está certíssimo. Eu acho que... Então, a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente tá no contrato, a gente tem que... O contrato é importante, claro, ninguém está dizendo que tem que ter uma bagunça jurídica, você firmar contrato e não fazer as coisas, ninguém está dizendo isso. E, aliás, essa falsa polêmica de que a gente defende que as coisas mudem, que os contratos não têm que valer, claro que a gente faz contrato também, eu faço contrato, todo mundo quer que um contrato tem situações específicas e situações como essa que não pode prevalecer o que está o que está na planilha só, o que está na letra, enfim, porque às vezes as situações são inéditas, são situações inéditas, parando o mundo todo pensando em vidas, né? E a gente pensando parece que teve uma declaração, né? Eu li em algum lugar, parece que em algum lugar o Landim falou, mas os investimentos, nós fizemos grandes investimentos. Olha, outros também fizeram grandes investimentos. Ele acha que o Bayern de Munique não fez grandes investimentos, ou ele acha que o Manchester não fez grandes investimentos, e todo mundo parou. Claro que a gente sabe que a capacidade financeira dos europeus é uma, eles já fazem isso sempre. O Flamengo está fazendo pela primeira vez, sei lá, ou pela primeira vez neste modelo, né? Porque já fez de outras vezes com outros jogadores. Agora, eu acho que as pessoas, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Eu acho que isso concordo com o Guilhom nesse sentido de não pode valer o dinheiro primeiro, né? Eu acho que não pode valer nem em outras situações, né? Não só situações de calamidade pública como essa, mas em outras situações também não pode valer dinheiro. Então, o Flamengo mesmo é alvo de uma das maiores críticas hoje no futebol brasileiro. Nada disso, parece que não aprendeu nada, né, em menos de um ano. Mas acho também que isso se aplica também a outros clubes, sabe? Acho que esse modelo mercantil do futebol que esse momento é um momento de quebra de paradigma, né? Acho que a gente vai ter que pensar o futebol, o esporte, outros fenômenos sociais com uma outra visão a partir dessa pandemia. Então, com a fala de vocês, a gente vai encerrar esse bloco e dizendo para você que está em casa, veja o próximo bloco. Copa América e Olimpíadas. Pela lógica de nós todos aqui,
o certo seria a Olimpíada já suspender o início no mínimo, suspender o início das suas competições. Olha a bomba! Vamos para os nossos intervalos e voltamos já já. Galera. Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá joia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco. Voltando do nosso intervalo, do nosso segundo intervalo, vamos entrar no terceiro bloco do programa, e aonde nós vamos aqui, para você que está chegando agora, nos dois primeiros blocos nós estamos discutindo o impacto da pandemia no calendário esportivo, discutimos aqui no calendário esportivo do Rio de Janeiro, e nesse bloco nós vamos discutir o impacto disso. Na Copa América, que é uma competição internacional que já foi suspensa para o ano que vem, não tem mais Copa América esse ano. E agora o grande debate é sobre a realização das Olimpíadas. Né? O governo chinês ainda não tomou posição, se suspende, se adia, se joga para o ano que vem. Aí nós vamos meter o dedinho na ferida. Dessa vez, começando por ordem alfabética do B para o final. Bernardo, sua rápida consideração. É contra, a favor, muito pelo contrário, a suspensão da Olimpíada? Só não deixa os japoneses ficarem chateados contigo. Você falou que são os chineses que vão definir. Esse ano são os chineses. Mas esse ano são os chineses, não é não? A Olimpíada, na verdade, os japoneses vão ficar chateados contigo. É aqui que os chineses vão resolver. Não, rapaz, a Olimpíada esse ano é na China. Então. É no Japão. Tóquio 2020. E por que não é Olimpíada 2020, não é Tóquio 2020. Mas por que estão cobrando, então, do governo chinês tomar a decisão? Não entendi. Porque a China é a maior potência olímpica. Se a China disser que não vai participar, acabou a Olimpíada. Meu Deus. Desculpa você que está em casa, é porque vendo televisão todo dia falando de coronavírus, todo mundo fala que a China está avaliando se vai suspender a Olimpíada ou não. A China está avaliando um monte de coisa hoje. Está mandando em tudo. Vai lá, Bernardo. Desculpa você que está em casa. Eu sou a favor da suspensão, assim, pelo seguinte motivo. Bom, o primeiro motivo é que você tem esse caso da aglomeração, né, da dificuldade de aglomeração de pessoas, né, da impossibilidade de grandes aglomerações. Isso aconteceria tanto no Japão quanto a Olimpíada é um evento mundial. Tudo bem que é diferente para nós estamos aqui. Quando nós somos uma realidade financeira, econômica brasileira, que eu acho que pouquíssimas pessoas do Brasil iriam para o Japão, né? Diferente do que foi a quantidade de japoneses que vieram para o Brasil em 2016. Mas eu acho que outros países do mundo iriam a Tóquio e tal. Bom, então, essa dificuldade de reunião. Segunda coisa é a questão dos calendários olímpicos. A Olimpíada ela é um ápice, ela é um ciclo olímpico. Então, ela é um ápice de uma série de competições em que os atletas vão passando por qualificações até chegar ao ápice, chegarem os melhores. Então, você tem questão de síntese e tal. Isso pode estar... Eu acho que isso já está prejudicado. Então, eu acho que até pensar a possibilidade de adiar, por que não, para o final do ano? Eu não sei, tem a questão do clima também, porque no final do ano no Japão é inverno. Enfim, tem que ver, mas eu acho que neste quadro de hoje, o adiamento ou o cancelamento seria melhor. Talvez o adiamento seria mais Guilhom, diga lá. Não tenho dúvidas que o mais, até economicamente, que não é o caso aqui, se pensar em termos de economia agora,
Você chega e diz, olha, ano que vem, no mesmo dia, no mesmo mês, joga para o ano que vem. Você não vai perder patrocinador, você não vai perder... É óbvio que você vai ter prejuízo econômico, o mundo está tendo prejuízo econômico. Imagina aquele cara do Uber Eats, aquele cara do taxista, o garçom, o cara que trabalha no comércio. Todo mundo está tendo prejuízo econômico. E aí vem à tona um aspecto da sociedade bom ou ruim, né, de como é que nós, esquece o governo, o que você, cidadão, pode fazer pelo teu próximo? Você pode ir à rua com o teu vizinho idoso, do teu andar, dizer, olha, eu vou para a rua no seu lugar, você está precisando de alguma coisa? Você é grupo de risco, eu vou lá na rua comprar comida para você, se você precisar. O que cada um de nós pode fazer em vez de ficar olhando para o governo? Porque, pelo amor de Deus, alguém deu um óleo, um videogame de guerra para o Bolsonaro, porque é hora de gente adulta cuidar dessa crise. Então, dá um brinquedinho para ele, para o filho dele, que quase está em vias de causar um incidente diplomático seríssimo. Eu não sei se vocês viram a declaração do Eduardo Bolsonaro no Twitter, culpando a China pelo coronavírus. O embaixador chinês já está cobrando explicação do governo brasileiro, e aí o nosso chanceler disse que é desproporcional a atitude do embaixador chinês. Olha, cara, você ofende um país inteiro e o cara tem uma atitude desproporcional e simplesmente pedir desculpas. Então, por favor, a gente receba o mental da frente do caminho, porque essa é uma crise que está sendo tratada por gente grande e o presidente Bolsonaro não consegue usar uma máscara decente. Fora isso, eu concordo, tem que chegar agora e dizer, ó, Olimpíada esse ano não tem. Por enquanto, é para o ano que vem, no mesmo dia, no mesmo mês. Isso é muito sensato. Frias, e aí? Nenhuma dúvida de que a Olimpíada tem que ser suspensa, transferida para uma outra data. Acho a melhor alternativa essa mesmo, passar para o ano que vem, que você faz na mesma época do ano que vem. Claro que todos terão prejuízo, mas esse prejuízo vai sendo absorvido e seria a hora de ser absorvido por aqueles que têm a possibilidade de ajudar aos próprios governos, ou o governo ajudar aos próprios cidadãos. Entendo também que, claro, os cidadãos podem fazer isso, o brasileiro faz normalmente, pelo menos os brasileiros com os quais eu convivo, ou pelo menos com os quais eu observo as atitudes, que são atitudes no sentido de serem solidários. A solidariedade está muito junto daquilo que o brasileiro tem já no seu sangue, no seu íntimo. Agora, é claro que isso precisa ser fomentado, isso precisa ser dito nas mais variadas organizações a respeito dessa possibilidade de você ter a ajuda ao próximo e, principalmente, dentro de uma lógica de que não há nada em troca, é simplesmente você saber que você ajudando ao próximo, essa ajuda é coletiva e, portanto, ela se encaminha para todos nós, e que lá na frente um de nós poderemos precisar da mesma ajuda. Esse é o conceito. Em relação aos Jogos Olímpicos, já deveria separado imediatamente as competições que estão em busca de índice olímpico em quaisquer países e pensar exclusivamente no problema que está sendo vivido. Pessoas serão prejudicadas, pessoas serão beneficiadas sob o aspecto esportivo. Aqueles que estão mais preparados esse ano, talvez não estejam ano que vem, faz parte da vida. Mas, fundamentalmente, hoje, o que tem que se pensar de forma macro é na população mundial e não simplesmente naquele métier dos Jogos Olímpicos, dos atletas, dirigentes e os que ganham dinheiro com aquilo. Para você que está nos assistindo, acompanhando o programa Ponto Esquerda, mais uma vez aqui eu quero me desculpar com relação a dizer que os Jogos Olímpicos serão na China, porque, na verdade, essa agenda está sendo pautada pelos grandes meios de comunicação, como se a China que fosse decidir se vai ter Olimpíadas esse ano ou não. Na verdade, a Olimpíada é no Japão, mas, independente disso, nós temos aqui uma opinião muito clara que, neste momento, a Olimpíada tem que ser adiada para 2021, porque isso é pela segurança da vida da humanidade, não é de um país, de uma nação, é da humanidade. Então, o programa Ponto Esquerda entende que o melhor é adiar as Olimpíadas para 2021. Como nós já dissemos aqui, a Copa América já foi para 2021. Então, agora é bom senso nas corporações envolvidas na organização da Olimpíada para... Diga.
Madureira, só para dizer, para não deixar de fazer aquela nossa crítica boa, que a gente gosta de sentar a marreta, é o seguinte, a CBF demorou, hein? A CBF demorou. CBF demorou. Demorou. Ela ficou quietinha, esperando, aí vieram os cancelamentos da Europa, cancelamento da Conmebol, e eu estava só perguntando nos grupos que a gente participa lá do Torcedores pela Democracia, e a CBF veio quietinha por ela. Eu acho que se a crise não fosse tão grande, deixa jogar, não para não. Exatamente. Só para lembrar. Bom, meus queridos, nós estamos aqui, queremos lembrar você que nos assiste das orientações básicas de prevenção. Primeiro, não ande em aglomeração. Não procure espaços onde tenham muitas pessoas. E muitas pessoas não são 100, 200, não. Basta ter 10 pessoas, já é uma aglomeração. Outra coisa, quando for espirrar, tossir, não tussa nem espirre para o vento. Bracinho na frente para ficar protegido. Não bote a mão, porque a mão você leva à boca, ao nariz, aos olhos, que são as partes desprotegidas do organismo. Lave a sua mão constantemente ao longo do dia, com sabão, com álcool gel, porque isso é um passo determinante, não que vá impedir a pandemia, mas isso diminui a proliferação deste vírus e, com isso, dá melhor condição do sistema de saúde do nosso país combater esta situação. De preferência, tome de 3 a 4 banhos por dia, porque isso também ajuda no combate à proliferação do vírus. Cuide dos seus idosos, cuidado com as crianças. Nós precisamos, nesse momento, criar uma corrente de proteção à vida, não um abraço físico, mas um abraço espiritual, para que a gente possa proteger nosso semelhante e vencer essa dificuldade que nós estamos passando agora para o mundo, né? Infelizmente, a gente tem autoridades aqui no Brasil que, sinceramente, não merecem nem mais comentário. Fico com o haitiano que disse na cara: acabou, pega a bolsinha e sai. Fantástico. Aquilo foi fantástico. Vamos encerrar nosso terceiro bloco. Vamos voltar aqui já, depois do nosso intervalo, para o quarto e último bloco, falando das novidades da eleição do Clube de Regatas Vasta Gama. O caldeirão ferveu mais um pouquinho. Voltamos já. Com tantas informações que você está recebendo do coronavírus, é difícil saber no que confiar. Então, agora vão algumas informações importantes para vocês saberem. Primeiramente, o tempo normalmente entre exposição e início dos sintomas é em torno de 5 dias, mas pode variar chegando até a 2 semanas. Os sintomas iniciais do coronavírus são sintomas gripais, muito parecidos então com uma gripe, como uma tosse mais seca, febre, mas outros pacientes podem também ter dores no corpo, pode ter também incômodo na garganta. Se você se sentir doente, é importante você procurar um médico ou um posto de saúde para poder ser avaliado. Além disso, como a gente pode fazer para se proteger do coronavírus? É muito importante lavar as mãos com água e sabão e, quando não é possível com água e sabão, pode-se usar o álcool também. E também muito importante manter uma distância de pessoas que têm sintomas gripais. O uso de máscaras ele é recomendado somente para as pessoas que têm sintomas gripais. Não é necessário usar máscaras para você se proteger. Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá joia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco.
está aí acompanhando o Ponto Esquerda, vamos entrar no nosso quarto e último bloco. Você que está pegando agora, hoje nós dedicamos a discussão do impacto da pandemia no mundo esportivo. Discutimos aqui o futebol carioca, a suspensão, as posições que apareceram, discutimos a questão da necessidade da suspensão da Olimpíada para o ano que vem, assim como a Copa América já foi adiada para o ano que vem, e também dando aqui as nossas orientações, reproduzindo as orientações de controle da expansão da pandemia. Nesse quarto bloco, nós temos aqui 3 assuntos. O Bernard vai falar sobre a questão da lei da torcida, o Guilhom quer dar aqui um recado aqui rapidamente, e depois disso nós vamos entrar nas últimas informações da eleição do Vasco. Então, Guilhom, dá aí o seu recado que você queria dar. Bom, para você ver a diferença entre a questão da solidariedade nos nossos jogadores e nos jogadores de outros países. O Cristiano Ronaldo é dono de hotéis e resorts em Portugal. Ele fechou esses hotéis, esses resorts, e está transformando em hospitais. Os que antes eram camas de turista, vai ser eleito para receber doentes. Não se sabe ainda se serão doentes de coronavírus ou doentes de outras doenças para liberar hospitais para o coronavírus. Então, claramente, ele está abrindo mão de dinheiro em prol da saúde das pessoas. Se você tiver curiosidade de saber um pouquinho da história do Cristiano Ronaldo, você vai descobrir que ele sustenta o melhor amigo dele. Corre atrás, você vai saber por quê. Hoje, está aqui nos jornais o seguinte: com a paralisação do Campeonato Espanhol, os jogadores do Campeonato Espanhol, dos 20 clubes da Primeira Liga, vão disputar uma liga de FIFA 20, de videogame. Cada time tem um representante, e de sexta a domingo vai rolar um campeonato virtual, com alguma contribuição, que pelo que eu estou vendo aqui é bem barata, para ser doado às vítimas mais necessitadas. Então, olha o nível de solidariedade dos jogadores. O campeonato parou, foi um radialista que deu essa notícia, já teve um amistoso de 2 jogadores, acho que Atlético de Madrid, de Sevilha, e aí os clubes se empenharam, cada clube, obviamente, os jogadores adoram jogar videogame, cada clube botou um representante e vai ter uma liga virtual de futebol só para arrecadar dinheiro para as pessoas mais necessitadas. Fica o exemplo aí, hashtag fica a dica. Vai lá, Bernardo. Grande exemplo aí dos clubes. Fica a dica para os nossos dirigentes daqui do Rio, do Brasil, para a CBF e tal. Bom, eu queria falar bem rápido o seguinte. Eu, como todos sabem aqui, eu sou participante do Movimento Torcedores pela Democracia, que está aqui. Ó, essa bandeirinha aqui, a gente fez até cenário aqui de casa, tá até cenário. Bom, nós tivemos uma grande vitória aí no início do ano, no final do ano passado, mas no início desse ano também, que foi a lei sancionada pelo governador Witzel, aprovada pela Alerj, uma lei de autoria dos deputados André Siciliano, Carlos Mink e Zeidan, né? A lei 870820, que é a lei de liberdade de expressão nos estádios do Rio de Janeiro. Então, o que estava acontecendo? Muitas pessoas estavam sendo barradas nos estádios do estado do Rio de Janeiro, não só no Maracanã, mas em outros estádios também, no Engenhão, com faixas, com adesivos, até brinco, até chaveiro estavam barrando se tivesse alguma mensagem política, né? Mensagens políticas que podiam ser tanto manifestações sobre temas da sociedade, quanto também de questões de preço de ingresso, enfim, aquelas coisas todas. Então, as pessoas estavam sendo barradas por na porta dos estádios, não podendo manifestar suas opiniões. Essa lei acabou permitindo que agora as pessoas podem expressar suas opiniões, podem estar com a camisa do Flamengo antifascista, do Tricolor de esquerda, do Torcedores pela Democracia, do Vasco Comunistas, do Botafogo antifascista. Isso estava sendo barrado. Então, agora essa lei é um instrumento, né, que garante a nossa voz, né? Então, aquela história clássica que dizia o Maracanã vai até minuto de silêncio. E é isso mesmo, o Maracanã é um espaço, e o futebol tem que ser um espaço de manifestação popular.
né? Quem vê lá Brasil e Chile nas eliminatórias de 90 vai ver lá, quando o Careca faz o gol, ele corre para a galera e tem aquele fora Pinochet, que é isso. Bom, e dizer também que nós, eu sou participante do coletivo Tricolor de Esquerda, nós fizemos aí uma atividade muito legal, né? E estamos preparando aí uma atividade. A gente estava preparando para maio, para o início do Brasileiro, mas não sei se vai rodar por causa da crise toda. A gente fez uma atividade internacional da mulher no 8 de março, com Fluminense e Resende, e com esse adesivo aqui, time de guerreiras, lá um mural com as grandes torcedoras progressistas do Fluminense, Fernanda Montenegro, Rafaela Silva, enfim, várias torcedoras que a gente homenageou no mural. Então, eu queria só dizer isso, dizer que essa lei agora é uma lei importante para que cada torcedor tenha anotado e possa falar. Eu mesmo só já consegui entrar com bandeira do Tricolor de Esquerda usando a lei. A Lei Estadual 8708-2020 dos deputados André Siciliano, Carlos Min e Zeidan. Então, essa foi uma conquista aí do nosso movimento torcedores de esquerda, torcedores pela democracia. Muito bom, Bernardo. Agora a gente já pode entrar nos estádios já com a bandeira. Me permita uma licença poética, fora Campelo. Puxando aí. Pode também. Eu quero fazer uma palavrinha a respeito, rapidinho. Fala, Sérgio, fala. É o seguinte, essa questão, inclusive, do minuto de silêncio que ele falou, de vaiar minuto de silêncio, essas manifestações elas podem ser, como foram, por exemplo, em 1985, houve uma manifestação, que foi, no caso, uma manifestação claramente de direita, foi contra o Leonel Brizola, que estava na tribuna de honra, Brasil e Paraguai, houve empate na eliminatória 1-1, acabou o hino nacional e vaiaram o Leonel Brizola. Como hoje podem vaiar alguém de direita, alguém de esquerda. É a liberdade de expressão total e absoluta. O Maracanã sempre teve isso. Vaia do juiz, vai o minuto de silêncio, o jogador, o político, aquele que quer aparecer. Enfim, qualquer situação. Está absolutamente certo. O Guilherme já havia falado sobre isso, que essa lei ela vinha exatamente para dar essa liberdade de expressão. E a verdade é o seguinte, quando a liberdade de expressão é dada, desde que não seja uma liberdade de expressão agressiva e chula, ela pode ser dada a qualquer um que queira se manifestar. Está coberto aí de razão o nosso Bernard, e o Bilhão já havia falado sobre isso no final do ano passado, uma conquista que houve com essa nova lei. Exatamente. Isso é um grande passo para a longa estrada que nós temos ainda para tratar a questão das torcidas nos estádios, mas já foi uma grande conquista essa lei aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas antes do final dele, nós temos aqui que tratar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Como vocês sabem, esse ano, oficialmente, é o ano da eleição para a futura gestão e que também o clube está rediscutindo o seu estatuto e que, para aprovar um novo estatuto, necessita da última fase, que é a Assembleia Geral Extraordinária, onde poderão ser discutidas e deliberadas as propostas de alteração do estatuto. Ocorre que também, como as competições estão, todas elas praticamente foram adiadas ou para mais tarde ou para ano que vem em função da pandemia, a primeira pergunta que fica no ar agora com relação ao novo Estatuto do Vasco da Gama é se será possível realizar a Assembleia este ano para alterar o Estatuto. E também todo outro calendário eleitoral se terá viabilidade em função da pandemia que está estabelecida. E também outros detalhes que nós vamos rapidamente abordar. O Sérgio Frias vai apresentar dados, informações, mas eu quero deixar uma interrogação no ar. No Vasco da Gama foi montada uma comissão de sindicância para apurar as possíveis irregularidades na anistia que foi dada pelo Campelo. Essa anistia, ela impacta diretamente o Colégio Eleitoral do Vasco. Ele não quis mostrar essa lista para a comissão de sindicância que estava averiguando se existia irregularidade ou não. Mas ele abriu a lista
para o presidente da Assembleia Geral, que é o senhor Mutz. A pergunta que fica no ar: por que ele abriu para o Mutz e não abriu para a comissão eleitoral? Eu reforço a pergunta: está querendo esconder o quê? E quem aceita essa situação pode se comprometer. Vai lá, Sérgio Frias. Bom, primeiramente, começar do fim. Claro que isso foi um acordo feito e não é apenas o presidente da Assembleia Geral querer receber a lista que resolve todo o problema da comissão de sindicância. Foram feitos 9 ofícios na época em que a comissão de sindicância foi instaurada por 150-1, não foi instaurada única e exclusivamente pela questão inerente ao presidente da Assembleia Geral, várias outras questões conexas e até fora daquilo que na amplitude do seu pedido estava. Bom, independentemente disso, há um acordo, esse acordo ele faz parte o presidente da Assembleia Geral, o presidente do clube e algumas pessoas que vão seguindo junto ao presidente da Assembleia Geral para ver a lista. Evidentemente que isso é um erro, a lista tem que ter, por parte da comissão de sindicância, toda a satisfação. A comissão de sindicância não tem que ver só a lista, mas todos os ofícios que ela encaminhou para o clube precisam ser respondidos e precisam os dados serem acoplados àquilo que foi pedido. E nós já estamos, em relação à comissão de sindicância, numa outra fase, a comissão de justiça. Por quê? Porque a comissão de sindicância foi ignorada, a comissão de justiça, inclusive, estipulou, numa votação democrática, que o presidente do clube deveria ser suspenso por 5 dias. E essa suspensão deveria ser votada pelo Comitê Deliberativo do Vasco. Então, para chegar agora, fazer um acordo atravessando tudo isso, o presidente da Assembleia Geral com o presidente do clube, está muito mal parado e ficou uma sensação de que, de fato, é para algum ente político do Vasco, algum grupo político no Vasco, ou alguma parte do núcleo político do Vasco, está sendo beneficiado em detrimento de outras, o que, evidentemente, não é democrático, muito menos atende àquilo que foi solicitado, demandado, melhor dizendo, pela comissão de sindicância. No que diz respeito à Assembleia, na minha opinião, se essa situação perdurar da maneira como estão todos nós pensando que vai perdurar, não haverá Assembleia e poderá até não haver as eleições de novembro. E isso agora não é a coisa mais importante do mundo. A questão hoje é muito maior do que se vai ter Assembleia e vai ter a eleição no fim do ano. Então, é a hora das pessoas que ficam prometendo mundos e fundos em relação ao Vasco no ano que vem, pensarem no que podem fazer para ajudar os mais próximos e, ao mesmo tempo, o Clube de Regatas Vasco da Gama pensar naquilo que pode fazer. O clube vai ter prejuízo? Claro, já foi dito aqui no início, todos os clubes terão prejuízo. Mas as próprias entidades dirigentes do futebol brasileiro podem auxiliar nisso. Agora, a questão é não se pensar em fazer política, porque o problema hoje é o seguinte: com Twitter, com mídias sociais, cada um vai buscando as suas mídias sociais para tentar fazer atos políticos em cima de situações que muitas vezes são graves como essa. Então, para que isso não comece a se tornar uma ideia das pessoas que estão em casa, para começarem a buscar fazer política em cima disso, é importante que tenha o clube já a predisposição de fazer o que seja possível institucionalmente e que as pessoas que estão lidando na política do Vasco entendam que é hora de dar um freio, de falar de política, falar de coisas muito mais importantes e tocar, evidentemente, um ou outro assunto inerente ao Vasco que tenha relevância no que diz respeito a melhorar a situação do Vasco daqui até o final do ano, sabedores todos que existe algo maior. Eu diria aqui, antes de encerrar o nosso programa, quem sabe não seria o caso de montar o gabinete de crise do Vasco da Gama para chegar a soluções consensuais no que diz respeito à Assembleia, reforma do Estatuto, calendário eleitoral, para se construir uma proposta consensual, não ficar fulano atacando ciclano, porque, como o Sérgio disse, nós estamos vivendo uma pandemia e nós temos que ter muito cuidado. Assembleia significa aglomerar gente significa proliferar o vírus, então nós não queremos isso. Então, em primeiro lugar, como a gente disse no início do programa, sabedoria, preservar a vida, cuidar das pessoas, o resto a gente organiza como deve. Bernard, Guilhom,
Sérgio, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Essa experiência aqui é uma experiência que pode perdurar enquanto nós estivermos em quarentena, né? Porque na prática nós estamos de quarentena. Semana que vem, provavelmente, estaremos repetindo este formato, vamos melhorar, vamos aqui, né, tomar mais conhecimento da tecnologia, porque nós temos a nossa missão aí também de contribuir com o combate a essa pandemia. A você que está em casa, que nos assiste mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, programa Ponta Esquerda no canal YouTube, no Twitter Esquerda Ponta, canal 6 da NET, toda sexta-feira, 11 horas da noite, ou pela internet, www.tvcomunitaria.rio, ou baixe o aplicativo no seu celular, que você também tem acesso à grade da TV. A todos vocês, um forte abraço, até a próxima, e você que está em casa também, até o próximo programa, e vamos nos cuidar, hein? Vamos lavar a mão e vamos combater o coronavírus. Forte abraço e até a próxima. Casaca! Bom, nós tivemos uma grande... Nós tivemos uma grande... Coronavirus!